Depois da confirmação do caso de vaca louca no município de Marabá, no Pará, a Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, junto com a Agência de Defesa Agropecuária do Estado, reforçam as orientações aos produtores do Piauí. Vamos conferir. O Brasil é um dos maiores exportadores de proteína animal do mundo, entre elas a carne bovina. Só para a China, em janeiro desse ano, o país exportou 483 milhões de dólares em carne bovina. Só que uma notícia mexeu com o setor na semana passada. Foi a confirmação de um caso de doença da vaca louca no estado do Pará. O material coletado no animal com a doença foi enviado para ser analisado em um laboratório no Canadá. Segundo esta veterinária, a suspeita é que seja um caso atípico, onde não existe o risco de contaminação do rebanho. Leva-se a crer tudo que seja da forma atípica, né? Por conta do manejo em que esse animal era tratado, como ele vivia lá na propriedade. Mas a gente só pode afirmar que é da forma atípica após esse resultado do Canadá, que a gente ainda está em aguardo, né? Que o Ministério da Agricultura ainda está aguardando e assim que ele recebe, ele já comunica para as agências de defesa. Mas o que é a doença da vaca louca? Quais os riscos para os animais e os humanos? A doutora Flávia explica que a doença do tipo clássico é aquela que oferece mais risco de disseminação. A forma clássica é a forma mais perigosa, vamos dizer assim, e é a forma pela qual a gente tem medidas preventivas dentro da agência, né? A forma clássica, ela é uma forma que pode ser transmitida através da ingestão de proteína animal que tenha o prion modificado, que seria o que vai provocar a doença da vaca louca para os ruminantes, né? E daí a proibição do fornecimento de cama de aviário, que é a famosa cama de frango, para os bovinos, né? Então, através das legislações, hoje no Brasil é proibido o fornecimento dessa cama de aviário, justamente por isso, porque na ração das aves pode conter proteína animal, que para as aves não vai ter problema nenhum. Mas se eventualmente essa cama de aviário, que vai ter restos de ração, for fornecida para os ruminantes, eventualmente esse ruminante pode estar adquirindo a doença da vaca louca da forma clássica. A principal consequência do caso registrado no Pará foi a queda na Bolsa de Valores das ações dos frigoríficos brasileiros. A China, parceiro que compra mais de 50% da carne bovina brasileira, suspendeu as importações por enquanto. Por isso, os estados aumentaram a fiscalização nas propriedades. Há uma sintonia muito grande entre as agências de defesa de cada estado e o Ministério da Agricultura. Então foi imediato as ações no estado do Pará, lá a DAPA, e aqui também a gente ficou de sobreaviso e sempre mantendo essa vigilância, porque afinal de contas não somente a doença da vaca louca, a gente tem alguns riscos, como é o caso da gripe aviária, né, que já está na Argentina, que está avançando em alguns países, e a gente precisa também ter um foco nesta parte de prevenção. A doença da vaca louca não tem vacina e não tem cura. Uma vez infectado, o animal tem que ser sacrificado. Ao mesmo tempo, os órgãos de defesa agropecuária garantem que não há motivos para a população ficar preocupada. É que em toda a história não há qualquer registro de doença da vaca louca no Brasil. A doença da vaca louca da forma clássica nunca foi detectada no nosso país, então não precisa a população ficar preocupada, até porque as agências de defesa estão desenvolvendo seu trabalho, fazendo as fiscalizações para evitar com que isso aconteça. E na suspeita de qualquer doença que a gente chama de síndrome neurológica, né, se os ruminantes, os bovinos começarem a apresentar algum problema neurológico, pode procurar a unidade de saúde animal vegetal, né, mais próxima, fazer a notificação, que prontamente a gente vai estar fazendo esse atendimento para estar descartando ou fazendo orientações para o produtor. Então fiquem tranquilos, doença da vaca louca da forma clássica no nosso país nunca foi registrado, e a gente intensifica, né, essas fiscalizações no intuito de que ela não aconteça.